Ecclesia reformata, sempre reformanda, secondo verbum Dei. Estamos vivendo um reavivamento concentrado, cada vez menos pessoas. Podemos nos assentar, por favor. Por favor, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Los mejores permanecem. Los más fieles. Primeiro vamos a sentar um pouquinho, depois vamos ler a palavra de Deus. Primeiro quero agradecer muito a Deus por a oportunidade de falar acá e também pedir que você me perdone por mi espanhol tão horrible. Eu não hablo espanhol, minha língua natural é português. É esforço muito grande tentar falar em espanhol. Eu aprendi espanhol por los libros, quando estudei teologia em meu seminário cerca de 40 anos passados. Então, pode imaginar que o espanhol que eu hablo não é o espanhol de Cervantes. É espanhol muito quebrado. Vamos ficar de pé. Solamente 2 versículos. Pablo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos nos a sentar, por favor. Esta es la carta más eclesiástica de todo el Nuevo Testamento. Se quisermos saber o que é o pensamento de Deus sobre a igreja, esta é a carta. Mas muitas vezes não damos a importância devida para as palavras de introdução, as introduções. Aqui está uma das introduções de Pablo, tremendamente importante. Nós muitas vezes dizemos, vamos a lo que interessa, não as introduções, mas perdemos com isto verdadeiros filones de ouro
mucho oro que estão aqui nestas palavras introdutórias. Creio que há muitas coisas nestas palavras que também definem a reforma protestante do século XVI. A primeira palavra, Pablo. Temos aqui uma pessoa histórica. Nuestra lucha não é contra carne nem sangre, mas contra las potestades, los dominadores deste século en las regiones celestiales. Mas la arena de nuestra lucha es acá. Devemos compreender que esta lucha que travamos está travada em lo contexto histórico. E Pablo é homem que viveu em contexto histórico muito específico, em uma cultura muito específica. Não se adaptou a sua cultura. Por exemplo, quando afirmou que não permitia que as mulheres hablassem em la igreja, posso imaginar que isto produziu uma reação tremenda contra Pablo, porque a cultura de Pablo, as mulheres hablavam. Muitas de ellas vieram de um ambiente pagano, eram sacerdotisas, adoravam diosas. Então, quando vieram para o contexto de la igreja, la igreja de Cristo, Pablo foi contra a cultura, porque a igreja de Deus não é uma igreja que se adapta à cultura, mas ela é anticultura. Em outras palavras, ela luta contra a cultura vigente, a cultura que nos está circundante. Pablo é um homem histórico. Se adaptou de alguma forma a seu tempo, porque seu nome era Saulo, que significava alguém que foi resultado de muitas orações, mas agora seu nome é dentro de uma cultura romana, Pablo, que significa pequeno. Está dentro de uma cultura, mas não é parte desta cultura luta e está vivendo uma anticultura. Pablo. E de repente, depois de entendermos que este homem é parte de um momento histórico, entendemos também que tudo que Deus faz é dentro de momentos históricos específicos. Lutero foi um homem que viveu dentro do seu contexto histórico específico. Deus governa a história. Ele é o dueño de la história. Nós entendemos que a história se desenvolve por la mano de Deus e há um propósito, há algo que Deus certamente haverá de atingir. Pablo não é homem qualquer, ele faz parte do fundamento da igreja. Juntamente com os profetas e os apóstolos, sendo Cristo a pedra angular que está arriba, não abaixo, mas arriba. E então somos introduzidos a uma das doutrinas mais importantes da história da igreja, das escrituras. Não temos mais apóstolos em nossos dias, a não ser os apóstolos falsos, mas os verdadeiros se encerraram no período apostólico. Pablo está defendendo seu apostolado
Não temos mais apóstolos porque o trabalho mais importante de los apóstolos foi nos dar a palavra de Deus, o Novo Testamento. Nossa confissão de fé nos afirma que todos os meios pelos quais Deus revelou sua vontade a seu povo cerraram por causa da importância suprema da palavra de Deus. Somos introduzidos então com esta declaração a la doutrina de la inspiração de las Escrituras. Há dois errores que necessitamos confrontar e rechazar quanto a las Escrituras. O primeiro error é dizer que tudo aquilo que Deus ou que os homens entenderam que Deus falou está registrado em um livro. Se queres ir a este livro, vá como a um museu, um antiquário. Deus falou, quem sabe, mas Deus não habla mais. Tudo que porventura Deus falou está registrado neste livro. É o primeiro erro que devemos evitar, que eu chamo de antiquarianismo. O outro erro quanto a esto é que Deus falou e Ele continua falando, mas não habla mais em relação, não habla com as Escrituras, habla de uma forma contemporânea, moderna. Deus falou e continua hablando independente de sua palavra, as Escrituras. Deus continua hablando de uma forma viva, a viva voz. Chamamos isto existencialismo. Enquanto os liberais estão adotando o antiquarianismo, os pentecostales estão adotando o existencialismo. E do mesmo modo estão dizendo, não, sola Escritura. As Escrituras devem ser interpretadas, segundo os liberais, de uma forma psicológica. E os pentecostales estão dizendo que as Escrituras devem ser añadidas de outras revelações. Por isto, os apóstolos modernos, falsos é verdade, mas os apóstolos modernos que traem novas revelações espertas. Para se evitar estes dois errores, devemos adotar uma concepção de la inspiração de las Escrituras. Deus falou e continua hablando pela palavra que sempre falou. Deus continua hablando con nosotros pela palavra eterna, las Escrituras sagradas, e este foi um dos pontos fundamentales de la reforma protestante del siglo XVI. Deus falou e continua hablando por la palavra que sempre falou, porque toda a Escritura es inspirada por Dios, o mejor, es soprada por Dios, ela es la viva voz de Dios. Hay un poder especial en las Escrituras. Predique las Escrituras, exponen las Escrituras. Não precisamos defenderlas, la palavra de Deus, porque la palavra de Deus é como um leão. Solte o leão e ele se defende a si mesmo. A palavra de Deus é poderosa, produz o que Deus apraz em seu coração. Hable, predique, expone a palavra de Deus. Não tienes necessidade de fazer o trabalho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus convence a nós através de sua palavra, da predicação fiel de sua palavra. Calvino foi que disse que se Deus quer abençoar uma igreja,
haverá de colocar no púlpito desta igreja um predicador fiel à sua palavra. Mas se quer amaldiçoar a sua igreja, colocará no púlpito desta igreja um predicador infiel a la palavra de Deus. Então, quando estamos diante desta declaração, Pablo, apóstolo, estamos diante de uma declaração que nos leva a entender a verdadeira doutrina da inspiração das Escrituras. E entendemos, por outra parte, que é solamente as Escrituras que nos ensinam a respeito de Cristo e sua obra salvadora. Não há outro lugar, não há outra possibilidade de aprendermos sobre Cristo e a obra salvadora de Deus em Cristo, a não ser através da Bíblia Sagrada. E continuamos. Pablo, apóstolo de Jesucristo, uma pessoa muito querida, me cedeu esta Bíblia em espanhol para que eu usasse. E encontrei nesta Bíblia uma heresia. Abri esta Bíblia e vi várias passagens em rojo. São as palavras de Cristo, como se as palavras de Cristo fossem superiores ao restante de las Escrituras. Esto es un error. Las palabras de las Escrituras son todas ellas palabras de Cristo. Tudo deveria ser rojo, não preto, negro e rojo. Tudo é rojo ou tudo é negro. Pablo está hablando la palavra de Jesucristo. Ele é lo Shaliah, aquele que habla em nome de Jesucristo. E nossas confissões afirmam claramente quando um pastor predica fielmente a palavra de Deus, está predicando a palavra de Cristo e devemos receber como palavra de Deus, hablando a nossos corações. Não há uma diferença entre o que Pablo habla e o que Cristo habla. Algumas vezes Cristo disse algumas coisas e Pablo disse outras coisas. Por exemplo, quanto ao divórcio, Jesucristo disse algumas coisas quanto ao divórcio e Pablo disse outras coisas que Cristo não disse, mas é tão palavra de Deus quanto o que Cristo disse anteriormente em Mateus. Pablo, apóstolo de Jesucristo. Aqui está, hermanos, uma das afirmações mais importantes da reforma protestante. Não é solamente sola escritura, mas é toda escritura. La suficiência, inerência e a totalidade da palavra de Deus, toda a escritura. Devemos predicar todo o conselho de Deus. Quando Pedro está escrevendo sua primeira carta, capítulo 1, diz que os profetas receberam informações, revelação do Espírito de Cristo. Cristo estava com os profetas, tanto quanto com os apóstolos. E quando predicamos a palavra de Deus com fidelidade, então estamos predicando a palavra de Cristo, não solamente sola escritura, mas toda escritura. A suficiência da palavra de Deus. Nada deverá se añadir a la palavra de Deus, ela é suficiente por si mesma,
Pablo, apóstolo de Jesucristo, por voluntad de Dios. Hermanos, há solamente duas religiones en el mundo. Todas las religiones, incluso lo cristianismo falso y lo cristianismo verdadero, dos religiones solamente. Todas las otras religiones, incluso el cristianismo falso, es pela voluntad de los hombres. El cristianismo verdadero es la única religión que es pela voluntad de Dios. Es una obra de Dios. Por esto esta obra de Dios no puede ser fracasada. Es una obra vitoriosa. Todo aquilo que pensamos ser contra la iglesia, todas las acciones contra la iglesia se reverterán en beneficio de la iglesia. Toda persecución que hubo contra la iglesia en todos los séculos se revertieron en favor de la iglesia. La sementera de la iglesia de Cristo es regada con sangre de los mártires. La primera confesión de las Américas fue escrita en Brasil. La confesión de Guanabara, cuando Calvino envió por la primera vez los misioneros para a ilha de Guanabara. No demoró mucho tiempo que la Iglesia Católica Romana pidió a los misioneros hugonotes que escribiesen una confesión sobre la Santa Cena, la Eucaristía. Escreveram, dejaram su testemunho y por causa de esta confesión fueron muertos, enforcados. Um de los padres más importantes de la historia brasileña foi o que ajudó lo Carrasco a enforcar de nuestros hermanos. Imaginábamos que había terminado la influencia protestante en Brasil. Años después hubo una invasión de los holandeses en el nordeste de Brasil. 13 navios fueron para Brasil. Construyeron una de las más, en aquella época, una de las más modernas ciudades de todos los tiempos en nuestra patria. No demoró mucho tiempo, fueron expulsos do Brasil. Destes 13 navios, 3 navios eram de judíos. La primera sinagoga de las Américas foi construída em Brasil. 3 destes navios subiram e foram para a Nova Inglaterra. Entonces, hasta hoy, la influencia judía en los Estados Unidos salió de Brasil. Por causa da liberdade religiosa que nosotros, como presbiterianos y como reformados, siempre defendemos. 10 navios fueron de volta para Holanda. No quedaron-se mucho tiempo en la Holanda, la persecución fue tremenda. Los 10 navios entonces singraron los mares hasta la África del Sur. Los primeros habitantes de la África del Sur, no había negros en la África del Sur, fueron los protestantes y construyeron ciertamente una de las más importantes naciones del mundo, la África del Sur. Hasta hoy se habla un holandés, una corruptela de holandés o africans. La presença presbiteriana reformada, todo aquilo que poderia ser contrário a nós foi
de bendición para nosotros. Porque la iglesia no es por la voluntad de los hombres, mas por la voluntad de Dios. En los primeros ciclos entendemos y comprendemos cómo Dios trabajó con Pablo y tantos otros que predicaron y anunciaron el evangelio, incluso para aquellos que eran de la casa de César. Y dentro de poco tiempo, las autoridades fueron alcanzadas y fueron transformadas pelo poder de Dios. Gracias, hermana. Pablo, apóstolo de Jesucristo, pela vontade de Deus. Então, agora há uma definição do que é igreja, e esta definição define a nós. Primeiro, a los santos. Hoy es el día de todos los santos. Debemos celebrar este día, porque este es el día de la iglesia. Nosotros es que somos los santos. Somos una comunidad de personas separadas por Dios. Debemos bendecir a Dios, porque somos una comunidad separada de santos, santificados en nombre de Jesucristo. Esta no es una celebración católica romana que adoran santos de palo, porque Dios no admite ninguna adoración de imagen, de escultura. Hay una broma en el Antiguo Testamento. Estas imágenes tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. La única imagen que Dios admite somos nosotros. Tenemos boca y hablamos, tenemos oídos y oímos, ojos y vemos, manos y apalpamos, nuestro corazón palpita. Dios no admite otros a no ser a nosotros. No somos santos de palo, somos santos de carne y oso. La iglesia de Cristo es compuesta de personas separadas por Dios. Y esta separación es una separación para identificar algunas cosas tremendamente importantes. No somos la nueva humanidad. Lo mundo debe mirar a nosotros y comprender lo que Dios está haciendo con esta nueva humanidad. Somos nuevos hombres y mujeres en Cristo. Somos santos y somos fieles, o mejor, sola fide. Vivemos pela fé. Exercitamos a nuestra vida religiosa pela fé, não por aquilo que apalpamos, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Em outras palavras, nós estamos dizendo que Deus é digno, que Deus deve receber de nós todo loor, toda honra, toda glória, porque aquilo que Ele falou é verdade. Estamos seguindo a verdade de Deus. Deus é verdadeiro, não pode mentir, e sua palavra também é verdadeira. Então, devemos entender uma coisa muito importante. A única religião em el mundo todo, o cristianismo verdadeiro, é a única religião que admite a dúvida. Não admite a incredulidade, mas admite a dúvida. A incredulidade é completamente diferente de la dúvida. A incredulidade é quando sabemos, mas
por nuestra rebelión, rejeitamos. Mas la duda es la forma de aprender más. Preguntamos, no tenemos ninguna duda en preguntar a Dios más cosas, más y más. Quando você habla uma mentira, sua esposa pergunta alguma coisa delante daquilo que você acaba de falar, debes responder uma vez. Sua esposa pergunta um pouquinho mais, responde a segunda vez. Mas se ela hace a terceira pergunta, sua resposta será: por favor, cállese. Mas quando hablamos a verdade, puedes perguntar quantas vezes quiser, não há problema nenhum. La palavra de Deus é la verdade. La palavra de Deus admite dúvidas, perguntas, porque ela é la verdade. Deus é fiel, Deus é digno. O que Ele falou é la verdade. Hermanos, estamos vivendo um tempo muito complexo, muito difícil em relação à verdade. Não existe mais verdade, ou melhor, existem verdades. Cada um tem sua verdade. O que temos hoje é uma tese, e a pessoa diz negro, e a tese se admite uma antitese. E a outra pessoa diz branco. Aonde está a verdade? Não está nem acá, nem na tese, nem na antitese. Há uma tentativa de chegar a verdade em la síntese, nem branco, nem negro, cinza. Mas quando se chega a síntese, não é a verdade, é uma nova tese, a qual se opõe uma antítese, e dessa antítese uma síntese, e então se chega a uma nova tese que se opõe a uma antítese, e a antítese uma síntese que não é uma tese, na verdade é uma posição, a esta tese se opõe a uma outra antítese, então uma síntese. Estamos pisando em gelatina. Nuestro chão treme, não há mais possibilidade de encontrar a verdade. Mas a palavra de Deus afirma a respeito de si mesma, porque Deus é fiel. Ele habla a verdade. ¿Quieres saber o que é a realidade? Então, vá à palavra de Deus. Então saberá o que é certo e o que é errado. Aos santos, fieles, e agora somos introduzidos a uma doutrina muito cara a nossos corações, em Cristo. A palavra em é a mesma palavra em la língua grega, que significa dentro de Cristo. La união mística. Cristo está dentro de nós, e nós, conforme disse o apóstolo Paulo em várias ocasiões, nós estamos dentro de Cristo. Esta é, na verdade, o motivo pelo qual Deus nos aceita, porque nos aceita em Cristo. Solo Cristo. O culto que oferecemos a Deus é Cristo. Os cânticos que oferecemos a Deus, que cantamos a Deus, Cristo está cantando. A pregação que decimos, que pronunciamos, é Cristo que está dizendo a nossos corações. A oração que hacemos, terminamos assim, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas pensam que em nome de Jesus, amém, é como câmbio final, desligo.
Não. Em nome de Jesus é que Cristo orou em nossos lábios, porque não sabemos orar como convém. Estamos em Cristo. Nossa salvação é Cristo. Nosso culto é Cristo. Nossa justificação não é nossa, é Cristo. Somos introduzidos, portanto, a uma das doutrinas mais caras de las Escrituras. E é muito interessante, porque o restante que está acá, que estão em Éfeso, muitos de los manuscritos não têm esta expressão, que estão em Éfeso. Porque esta carta não foi escrita provavelmente solamente para a igreja de Éfeso. Esta era uma circular, uma encíclica. Foi escrita para a igreja que está em Vila Hermosa. Foi escrita para a igreja que está em Belo Horizonte. Foi escrita para a igreja que está em Coacalcamo. Como se chama? Nesta igreja, foi escrita para sua igreja. Esta carta é para nós, é a palavra de Deus, é uma circular, uma encíclica, que define quem somos nós somos santos, fieles em Cristo. Esta é a verdadeira definição da igreja de Deus sobre a faz de la tierra. Então, para eles para nós que somos santos, fieles em Cristo, o segundo versículo se aplica. O segundo versículo diz: gracia. Hermanos queridos, Deus, después de la queda de Adán, nunca más estableció pruebas para los hombres. Nunca más. Deus não estabelece pruebas para que possamos provar que somos aprovados. Nunca más. Estamos definitivamente reprovados después de la queda de nuestros primeros padres. La gracia de Dios. A gracia de Dios não foi uma invenção de la reforma protestante. La gracia de Dios foi uma declaração después de la queda de Adán. E esta graça de Deus se manifesta de uma forma completa. E esta graça manifesta de uma forma completa, se manifesta em Cristo. Cristo é a manifestação da graça de Deus. Há muitas pessoas que estão traduzindo este versículo, que é muito pouco conhecido, que diz: porque Deus amou al mundo de tal maneira que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que nele cree não perezca, mas tenga la vida eterna. ¿Cierto? Algumas pessoas traduzem assim: porque Deus amou al mundo de tal maneira. Não! Esta é uma tradução equivocada. Dios amó al mundo de tal manera. La manera de Dios amar al mundo, a mí, a usted, su iglesia, es Cristo. Porque Dios prova su amor para con nosotros pelo fato de ter Cristo morrido por nosotros, sendo nós ainda pecadores. Es la gracia de Dios. Esta graça bendita de Deus que acepta aqueles que não são aceitáveis, que ama aqueles que não são amáveis, mas porque produz amor fora de nós para nos amar,
produz justicia fora de nós para nos justificar. Deus não encontrou uma nesga sequer de amor em nós, de tal forma a despertar su amor hasta nosotros. Não! Deus produziu amor fora de nós para nos amar. La gracia bendita de Deus, bendita graça, maravilhosa gracia de Deus que nos alcançou. Somos não alcançáveis, era impossível para nós, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Foi isto que encantou o coração de Lutero. Lutero afirmou: dieta de Worms, autoridades civiles, príncipes deste mundo, autoridades eclesiásticas, tirem-me tudo, mas não me saquem o evangelho. La gracia bendita de Deus, que olhou para mim como um aborto jogado em el campo, em mi sangre, e pegou este aborto e amou, limpiou este aborto que somos nós. Bendita gracia de Deus. Deus não nos entregou a nós. A coisa mais terrível que Deus pode fazer com nós é entregar-nos a nós. Romanos capítulo 1, por 3 vezes Deus disse: Deus los entregou a si mesmos. Que terrível! Deus decidiu não entregar a nós. Ele nos alcançou em sua graça. Nós que não éramos hijos, mas fomos feitos hijos, tal como o hijo, tratados tal como su hijo legítimo, Jesucristo. Jesucristo é o único hijo legítimo. Todos nós somos hijos adotivos. E Deus então nos adotou por sua graça. Estávamos longe, não éramos pueblo, mas agora somos pueblo de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes por sua graça bendita. Isto encantou o coração de los reformadores. La gracia, só la gracia, no más que la gracia bendita de Deus. Segunda coisa, graça e paz. Shalom e Irene. Esta paz que significa, por primeira coisa, que não estamos mais em litígio, ou Deus não está mais em litígio contra nós. Não somos mais inimigos de Deus. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Deus agora não é mais nosso inimigo. Ele já nos condenou em Cristo, nuestro perfecto substituto. Entonces para nosotros no hay más condenación. No estamos más bajo la ira de Dios. Segunda cosa, paz significa, shalom significa que Dios está no controle de todas las cosas y dirige bien todas las cosas. Há pouco tempo atrás, há meses atrás, perdi minha esposa. Foi dos momentos mais tristes de minha vida. Mas meu coração havia uma certeza: Deus governa bem. Ele sabe o que faz. Deus é o único sobre o qual se pode dizer que hace tudo como lhe agrada. Há alguma pessoa aqui
que pode dizer a respeito de si mesmo que hace tudo como agrada a ti, a usted, mas Deus pode dizer a respeito de si mesmo, porque Ele governa bem, Ele sabe o fim pelo começo. Deus governa todo e Ele está muito contento com todo o que Ele está fazendo. A obra de Cristo é uma obra perfeita. Isaías, o profeta Isaías, disse que Jesucristo viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Imagina esta obra que é uma obra completa. Será que esta obra foi agora deixada em nossas mãos para aceptá-la ou rejeitá-la? Jamás! Esta é uma obra perfeita. Se porventura Deus deixasse em suas mãos aceitar a obra de Cristo ou rejeitar, puedes ter certeza de uma coisa: você rejeitaria por causa da rebelião de seu coração. Deus não permitiu isto. Cristo não morreu para tornar possível a salvação. Cristo morreu para tornar segura a salvação. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vano. Ele morreu por los electos. Ele governa bem todo. Todo, absolutamente todo, está em suas mãos. Nada pode sair de suas mãos. Ele governa soberanamente todas as coisas. Esta graça e esta paz é primeiro de Deus nosso Padre. Pensamos algumas vezes que Cristo aplacou a ira de Deus. Então Deus, irado agora, porque su Hijo se intermediou, se colocou para aplacar a ira de Deus, então Deus está aplacado agora. A iniciativa é de Cristo contra Deus, hablando em favor de su pueblo. Jamás. Deus é um Deus de amor. A iniciativa foi de Deus. Deus é que estabeleceu em lo concerto de la Trinidad com o Hijo e o Espírito Santo esta obra completa antes de la fundação del mundo. Esta obra não foi porque Deus está em desespero e foi tomado então de surpresa por lo pecado de Adão. Não! Irmãos queridos, antes o maior, mais grande do que a glória de Deus, é a glória de la gracia de Deus. Deus é um Deus de amor e levou as últimas consequências su amor, enviando su Hijo para fazer o que não poderíamos fazer por nós. Esta é uma obra de Deus, o Padre, e Deus, o Hijo, disse: eu estou involucrado. Então Deus, o Espírito Santo, disse: eu vou então aplicar esta obra perfeita, salvadora, no coração de los electos. Você sabia que quando Deus decidiu em la eternidade escolher a ti como parte desta obra bendita? E então, em la história de sua própria vida, a primeira coisa que aconteceu foi uma coisa da qual você não foi consciente. Antes de la conversão, houve uma realidade espiritual da qual você foi completamente passível, não foi consciente.
la regeneración. Tus ojos fueron abiertos porque tú eras ciego. Tú que eras muerto en sus delitos y pecados, que no podía hacer absolutamente nada por la su propia salvación, Dios decidió en la eternidad. Entonces el Espíritu de Dios agió en su corazón, abrió sus ojos, fez con que su corazón de piedra se tornase un corazón de carne. Antes un corazón que rechazaba a Dios, mas ahora un corazón que calorosamente recibe a Dios. Antes de la conversión, la regeneración. Irmãos queridos, foi esta verdade tão maravilhosa que Martim Lutero descobriu. Não por obras, não por disciplina religiosa, não por aquilo que eu possa fazer por mim mesmo, mas por aquilo que Deus em Cristo hizo de uma forma perfeita e cabal. Pablo, apóstolo de Jesucristo, pela vontade de Deus, aos santos, fieles em Cristo, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesucristo. Isto todo é simplesmente para colocar um pouquinho de sal em sua boca, para dar sede para você sentir vontade de beber um pouco de água. E então, se é assim, se Deus colocou sal hoje em sua boca, por favor, continuem a beber a água de Efésios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muita água cristalina, fresca, maravilhosa. Deus nos bendiga. Amém. Ecclesia Reformata, sempre reformanda. Secundum.